Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar desse rapaz aqui, ó. Marcos Gladson, tá? Esse de óculos aqui, que tá na foto junto com seu companheiro. Ele se diz pastor e líder de uma igreja. Essas igrejas de aceitação que tem, você vai ver aqui uma foto que ele vai dizer assim, Jesus te aceita, tá? Com as cores do movimento ao qual ele defende. Só que ele vai pegar num texto de Mateus 19 e dizer que uma das classes de eunucos que foram criados pelo homem, porque a Bíblia vai dizer que foram criados pelo homem, ele vai dizer que essa classe de eunuco pode ser aberta aos trans. Ele vem com uma teologia, tá? Inclusiva aí, que diz que Jesus te aceita de qualquer maneira, de qualquer forma, tá? E não é bem assim. Ele entra com alguns argumentos e ele fica, na verdade, sem argumento nenhum, sem base nenhuma para defender a sua tese, aquilo que ele acredita. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui e vamos para o vídeo. Marcos Gladson, teólogo que se diz pastor e lidera a igreja contemporânea com seu companheiro, passa vergonha ao debater com o pastor César Cavalcante no programa Soltando o Verbo da Rede Gospel FM ao tentar defender que a teologia inclusiva é bíblica. Jesus Cristo disse o seguinte: existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença. Outros foram feitos eunucos pelos homens e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco. Então vamos lá. César Cavalcante, que é esse rapaz ali, ó, lá da ponta, ele tem alguns debates, tá? Em alguns podcasts, em alguns programas aí gospel, sobre defender a sua tese sobre aquilo que é bíblico, a teologia bíblica. E esse aqui é o Marcos Gladson, a qual nós falamos no início do vídeo. Pois bem, ele fala sobre um texto que tem 3 classes, como você viu. A primeira, aqueles que nascem, aqueles que desde pequeno são criados para isso, para serem eunucos, tá? A segunda classe que ele fala são os eunucos criados pelos homens, tá? O que eles vão falar ali que são os castrados, depois de uma certa idade, são castrados, aí que começam a questão de ser eunuco. E terceiro, as pessoas que não nasceram eunucos, não foram criados pelos homens como eunucos, mas depois se sentiram na posição de eunucos, tá? Agora veja isso aqui. Né? E aí nós... Não, os 3 estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu. Os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Ó, não dá. Já começa aqui, ele perdeu o argumento dele do seguinte. Ele vem sobre a questão do hebraico, não sei o que do hebraico, não sei o que do hebraico. Mas agora você tem que pegar o texto no original grego e não hebraico, tá? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos 2 tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Saris-Amã, e os Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Saris-Adã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Saris-Amã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta esse. Já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe. Ok, hebraico, me apresenta o texto. Saris-Amã e o Saris-Adã. Ok, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Saris-Amã, se você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? Versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. O texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. Ok, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto? Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum, tá aqui. Meu computador. Não tem, ele está falando do texto do Antigo Testamento, que ele está usando o hebraico, Antigo Testamento, Novo Testamento grego. Então, se ele está usando o hebraico,
do Antigo Testamento, ele tem que ter um texto de referência para dizer e defender a base dele que ele está dizendo. Só que ele está ficando aqui desde o começo sem argumento nenhum para defender aquilo que ele coloca. Vou poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Aqui, não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim, tá? Vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, os Saris Adã, que é o outro tipo de eunuco. Saris Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus... Opa! Os trans podem se encaixar numa classe de eunuco que foi criada pelo homem, mas o trans ele foi criado pelo homem? Eu decido transformar alguém em trans? Ou é a pessoa que se define como isso? Eu não consegui entender. Ou esse cara totalmente sem argumento nenhum. Ele vem com o negócio de neurociência, onde na verdade eles estão debatendo uma teologia bíblica, aquilo que tem um texto base para que você possa defender a sua tese, defender aquilo que você entende como certo ou como errado. É isso que tem que ser as bases bíblicas. Jesus estava lá fazendo referência, que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi esse argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, então a Bíblia está dizendo, ele está dizendo que a Bíblia, praticamente, ele está dizendo que a Bíblia está errada, porque os textos que falam sobre a questão do homossexualismo ou da homossexualidade foram deturpados, foram transformados, foram escritos errado. Agora, pastor. Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. E não neurociência. César Cavalcante, quando ele fala vamos para a Bíblia, eu acho interessante essa parte que ele fala, porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. O que eu acho não importa, o que eu penso tem que ser o que está escrito biblicamente. Se eu estou defendendo uma teologia bíblica, eu tenho que ter textos bíblicos. Não é o que eu acho que é certo, não é o que eu penso que é certo e que é certo. Eu não sei o que lá. 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois essas? Faz o meu curso, entra lá, é Marcos Gladstone no YouTube. Não. Faz o meu curso, então só entende a Bíblia do jeito dele quem faz o curso dele. Então é uma visão dele e não uma visão bíblica. É isso que eu acho muito incrível. A pessoa quer defender uma teologia bíblica com uma teologia pessoal criada por ele que ele acha que é certo. Isso não existe. Isso não existe. Não é aceitável você defender algo por aquilo que você acha. É a mesma coisa eu chegar num TCC da faculdade e eu dizer assim aos examinadores: eu tenho o tema base é esse, eu vou defender a minha tese, eu vou fazer o meu TCC em cima daquilo que eu acho que é certo e não aquilo que eu estudei, o que vocês aprenderam ou que os livros dizem. Brinca muito. Então, tá lá teologia inclusive. Então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. O cara vai para um debate onde ele não separa nem mesmo alguns textos para defender a sua tese.
Isso é brincadeira demais. Então, mas, Entendeu? Então vamos lá. mas O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem que fica eunucos. sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual, Eu não estou falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve estar vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1. São 3 tipos, né? Então vamos lá. Os eunucos do sol. Os eunucos de nascimento. Que o senhor não tá mostrando o texto lá, tá tudo bem, Os ok. eunucos de nascimento. Ele já está fugindo. Eles estão falando da segunda classe de eunuco, aqueles criados pelos homens. E quando indagado a ele, quando ele é confrontado pelo César Cavalcante dizendo o seguinte: então você está dizendo que os trans ou a questão de homoafetividade pode ser incluída aqui nessa classe criada pelos homens. Aí ele volta para a primeira classe fugindo de uma resposta. Tá? Eunucos de nascimento. Os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero. Tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo, Eu o segundo acho tipo. que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais Isso, aberta exatamente. pra isso. Quem que fizer seu curso, eu mostro esse E texto. aí, Eu quero saber que texto é esse, que ele está falando que só tem no curso dele, não tem na Bíblia. Não dá. Não dá. Eu tô fora desse curso aí. Que o senhor não consegue lembrar. E aí, O segundo tipo E aí o segundo tipo. foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. A gente vai- Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... Não, o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, Se você agora no tivesse segundo estudado, tipo, o segundo tipo... Estudado mesmo, você teria visto, saberia. Aham. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico que a gente tem isso aqui? Por favor. Ó, presta atenção. Ele pega aqui. Quer que eu pegue o dicionário bíblico aqui? Aí ele pega. Aí daqui ele vai mudar o de assunto. Porque ele não consegue, eu acho, achar a base bíblica dele aqui também. Quando o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar homoafetivo? Não, não estou falando isso. Então Mesmo desmonta porque- seu argumento, mesmo meu porque amigo. os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o Não sei se você terceiro sabe disso. é aquele que se torna Tá. homoafetivo Agora por causa você do reino pulou, de né? Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Cadê a referência que ele foi procurar no dicionário? Eu tô esperando ali, ele mexeu, eu achei que ele fosse trazer um texto para defender o seu argumento. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do Nem- segundo, o senhor tem nem que fazer to- seu curso, Nem não sei o to- quê, não, tudo isso. não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, não sei o que, o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, pra mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam... Eles tinham a genitália retirada para não ter relações mais. Então ele está dizendo que uma pessoa que é trans, ela também não pode ter relações mais, porque o texto está dizendo que eles foram criados pelos homens, eles foram castrados para não ter
esse tipo de relação, e ele está querendo colocar um eunuco castrado criado pelo homem com o estranho, dizendo que são a mesma coisa. E não é, não tem base bíblica para isso, e não adianta ele colocar o achismo dele, que não vai colar. Gente, esses pastores, essa liderança que te prega uma teologia de aceitação, onde você pode fazer o que quiser, viver da forma que quiser, fazer a escolha que quiser, que Deus te aceita de qualquer maneira, foge, que isso não é pastor. E o lugar que prega isso não pode ser chamado de igreja. A igreja, ela te confronta, ela não te machuca, não te coloca para fora, mas a igreja, ela te confronta no teu erro, naquilo que a Bíblia diz que é certo. A Bíblia diz que esse aqui é certo, esse aqui é certo. Se isso te confrontar, é porque tem algo que precisa ser colocado no lugar. O teu pensamento ainda não está baseado nas verdades bíblicas, e sim nos seus interesses. Então, se não te confronta, não te transforma. Se não te transforma, não é evangelho. Evangelho é boas novas. Então, a gente vem com uma questão de boas novas que vão transformar a sua vida para você viver em perfeita harmonia com Cristo. Práticas sexuais com os senhores. Né? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também. Não. Que é o terceiro. Você está misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que estou misturando? Você está misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. O primeiro tipo, os homoafetivos. Tá? Nasceram assim. O segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são pelos... Mas então por que na Bíblia não está assim? Então por que na Bíblia não tem as siglas que ele está colocando? Se a Bíblia, desde antigamente, tem histórias antigas que estão inseridas no texto atual, coisas que estão acontecendo, então se Deus sabia que ia acontecer, o que está acontecendo agora, por que não está essas siglas aí, LGBTQIA+, dentro da Bíblia, para que pudesse ser inserido nos nossos dias atuais também? Os eunucos fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, não, e na não é literatura só, homoafetiva, não e é. na literatura da teologia inclusiva, a Bíblia Oxford é que vai tratar... Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que estou pulando para outro? Nós estamos trabalhando em Mateus... Ele está passando vergonha demais, não tem argumento para defender aquilo que ele acredita como certo ou errado, tá? E tá querendo fugir, pulando para outro texto, jogando para o César Cavalcante, que ele que está tirando o texto, ele que está fugindo daquilo que eles estão conversando, ele está querendo ir para um outro texto, ele está querendo ver nomenclaturas de Bíblia, títulos de Bíblia, para dizer que a Bíblia X está escrito isso. Daqui a pouco, gente, vão criar uma Bíblia que está dizendo que tudo que eles acham aqui, eles vão incluir na Bíblia para dizer, não, agora está escrito na Bíblia. Quer que vai para Coríntios e eu tô sendo acusado de pular para outro? Você tá falando que é isso mesmo? Você tá falando que os textos que eu estou citando não são apenas na minha cabeça? Não, pelo contrário. Não. Os textos que eu estou citando, ele não citou texto nenhum. Ele não está citando texto nenhum. Ele está colocando coisas da cabeça dele, sim. Nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse que na Bíblia Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém. Da teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB é nova.
acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí no glossário da CNBB, Bom, você vai a ver gente, que ela diz... a gente pode você vai discutir ver- o texto sodomia, mas não é o você vai momento ver. agora, tá certo, pastor? Você A gente vai- está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mas Mateus o 19 senhor eu está falei, pulando do texto e aí ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então expliquei E várias a vezes. Bíblia fala para fica não complicado. haver união. É para Mas não haver eu já- união. eu já- exatamente. expliquei Então três- fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso Não, do não é- pastor não é. e Gente, tal, tudo mais. E aí, A Bíblia, é isso aí. Assim, a Bíblia Oxford, ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, ela, em sua última Bíblia, colocou lá que sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6,9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bock, Não mostrou. Como mostrou, não. Ele só está falando uma referência, mas não está falando de nada. Ele está usando agora sodomia, fugindo do tema de eunuco. Então não tem nada a ver, não sem base nenhuma, sem argumento nenhum, tá? uma sumidade. Ele fez um livro recente e colocou vários tipos... Recente não, já tem um tempo já. E que até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais no seu livro. O que eu falo do curso é... No livro, alguém escreveu um livro falando sobre homossexualidade e colocou que são bênçãos também. Qualquer um pode, então, escrever um livro com aquilo que ele acha certo ou errado e as pessoas têm que ler e aceitar. Não é? Gente, estão querendo transformar a teologia bíblica numa teologia inclusiva de aceitação para mostrar assim, você pode viver de qualquer forma assim que Deus vai te abençoar. Você pode ir contra a Bíblia que você mesmo assim vai para o céu. Não é assim. Está escrito. Viva pelo que está escrito e não pelo achismo das pessoas. Não porque supostos líderes e pastores aí dizem que são algo que não são e estão querendo dizer para você que você aceita sim. É muito fácil você chegar no altar da igreja e dizer assim: ei, você que é assim, que é assado, você que mente, que rouba, que engana, Deus tem um lugar para você sim. Não precisa se arrepender que Deus vai te salvar, que você vai para o céu. Pode viver do jeito que você quiser. Isso não existe. Isso não existe. Eu viver as minhas próprias vontades da forma que eu quiser e mesmo assim Deus vai me aceitar. Não é assim. Que a pessoa vai poder entender melhor, não num debate, Então, né? Assim, só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, o que se que são os você quer eunucos? conhecer... O que são os eunucos, então? Eu Me fala o que apresentei... são os eunucos. Eu não falei agora há pouco, Não, pastor? você não falou. Então vamos voltar no texto. Não fala o que são os eunucos, então. Vamos embora voltar no texto. O texto diz que quando Jesus que diz... são os eunucos? Eu vou explicar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Jesus Cristo diz, os apóstolos disseram, então não convém casar. Não. O homem não tem É isso que eu tô mulher. falando. Jesus Eunucos disse assim, ó, nasceram assim, quem são? aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus disse, eunucos, os solteiros, que são assim de nascença, não tem aptidão mas não tá escrito sexual. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. não é escrito isso. O eunuco, nesse texto aqui, é o sozinho. Há Por que aqueles que sozinho? foram feitos pelos homens, Aí que você foram tá fazendo a sua castrados. interpretação. Porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação reino de bíblica. Deus que são O senhor está solteiros. dizendo que Não. o eunuco é o o senhor homoafetivo. tá não estou E tem falando que é 3 homoafetivo. homoafetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homoafetivo. Segundo, aquele que foi feito trans. Homens, Olha o que o senhor chegou a dizer. transexuais. Transexual por causa dos homens. E em terceiro lugar, aquele que virou homoafetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma pastor. blasfêmia. Tá, mas então, o que são, então, os eunucos? Você não consegue... Assexuado. tá certo. É o que eu acabei de dizer. Sexuados? Quem está ouvindo o programa entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e tá tudo bem. Então por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Tá tudo bem, pastor. Tá tudo Os bem. eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso Na está Bíblia. claro. Isso Os está eunucos claro. castrados Isso, tinham vida sexual ativa. isso, Bíblia. Tá? isso está claro. Não, ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa Então ser tá Tá interpretada. bom, me mostra um texto de um eunuco tendo relação A sexual. Bíblia precisa ser interpretada à luz Tá certo. da cultura da época. Tá certo. Então, se eu usa a cultura, a gente fica com a Bíblia. Esse vídeo tá no canal Cristão Também Pensa, tá?
Muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Então, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.